Então, boa noite a todos. Estamos iniciando a nossa 8ª aula. Pessoal, passa rápido, não passa? Passa muito rápido. Hoje já é a 8ª aula de um total de 10. Ou seja, hoje, quarta-feira, dia 31, também hoje é o último dia do mês. Sexta-feira, a 9ª e dia 5, a 10ª. Pessoal, antes de começarmos o nosso conteúdo de hoje, é o seguinte. Coloquei para vocês mais cedo, né, a inscrição para vocês fazerem lá do Avançado 1. Pessoal, esse outro componente, o foco não vai ser tanto o Excel igual foi esse. Lembrando que quem se inscreveu, estava no Intermediária 1 e foi fazer o Intermediária 2, eu falei que o foco era o Excel. Não foi o que eu falei? E está sendo. No Avançado 1, nós vamos falar um pouquinho mais daquela parte de configurações de internet, vocês entenderem como configurar uma impressora Wi-Fi, então, e assim por diante. Então, por exemplo, vocês sabiam que tem site que abre, tem navegador que abre um determinado site e tem navegador que não abre o site? Acontece isso. Tem site que você tem que baixar um complemento. Muitas das vezes é por isso que não está abrindo um site. Vamos ver mais algumas configurações de Excel. Então, eu não vou ficar forçando muito aquela parte de banco de dados, porque ele é muito complexo. Então, muitas vezes 1 hora só de aula não dá tempo. Então, quem não se inscreveu nessa aula intermediária 2, souber de alguém que quer fazer o avançado 1, pode fazer, porque o conteúdo é totalmente diferente, tá bom? Ele não vai ser um complemento desse conteúdo, vai ser coisas a mais que nós não fizemos nem no intermediário, nem no básico 1, nem no intermediário 1 e nem aqui no intermediário 2, ou seja, são diferentes, porque todos nós hoje utilizamos a internet. Então o foco do intermediário do avançado 1 é a internet. Configuração, como é que eu instalo uma impressora Wi-Fi, como é que eu configuro uma impressora para mais de um computador. Então, coisas simples do dia a dia que você muitas vezes tem que pagar algum técnico para fazer, uma pessoa para fazer para você, e muitas vezes você fica preso naquela pessoa para estar organizando para vocês. E são coisas, muitas vezes, são coisas relativamente simples. Por exemplo, de cada 10 computadores hoje, 8 tem um Windows pirata. Por exemplo, como é que eu vou fazer para ele? Por exemplo, não estou ensinando a parte errada, mas hoje um sistema operacional é caro do Windows. Então, se você instalar um Windows pirata, como é que você vai usar ele muito tempo sem ter problema? Então, são coisinhas mínimas que vocês utilizam. Por exemplo, como é que eu vou configurar a minha impressora da minha casa no meu celular? Sabia que tem como, pessoal? Você imprimir documentos do seu próprio celular? Então, são pequenos detalhes que nós vamos aprender, nós vamos estar vendo, que é o dia a dia nosso dia a dia. Então, eu peço, quem não fez inscrição lá no Cotec, faça a inscrição. Lembrando que se a grande maioria conseguir fazer a inscrição hoje, amanhã eu já vou pedir uma prévia. Lembrando, pessoal, as aulas não começam quarta-feira, um exemplo, não começa. Eu já questionei se a documentação de vocês do Intermediário 2 já serve para o avançado.
Então, eu estou esperando uma resposta. Se ele servir, é só fazer a inscrição, eles vão checar as informações, os dados de vocês e pronto. Ok? Eu vou mandar lá. Eu acabei de mandar no grupo agorinha, Isis. É porque eu apaguei, professor, porque meu celular é Tabajara, aí ele vai pesando, aí eu tenho que apagar, porque é muita conversa, aí o senhor sabe o que que acontece, né? Pessoal, como agora eu estou no celular, como agora eu estou em aula, quem puder mandar no grupo de novamente os 3 links para mim, o link para mim, põe lá para mim, fazendo favor. E põe para mim, fazendo favor, pessoal, lá que a aula começou, tá bom? Só um minutinho só, pessoal. Tô mandando aqui aqui para me saber. Então, bora começar a nossa aula, pessoal. Hoje é a nossa 8ª aula. Para vocês ficarem mais tranquilos, a partir dessa 8ª aula, quem já tiver feito as 8 atividades, já vai ter alcançado a frequência de notas, a frequência da aula, não em notas, porque aí eu estou avaliando as notas. Então, quem entregar essa aula, essa atividade 8, praticamente já alcançou a sua frequência. Aí só fica faltando a nota. Ah, professor, então se eu fiz essas 8 atividades, já passei? Pode ser que sim, pode ser que não. Só que você já não tem aquela coisa de como é que eu vou dizer, de estar fazendo atividade para ganhar nota máxima. Então, ele já organiza, já facilita para vocês agora, a partir dessa aula de hoje. Deixa eu só ver uma coisa aqui só. Então, pessoal, o pessoal da secretaria está me vendo, está vendo umas informações para mim. Então, praticamente todo mundo entregou as 7 atividades. Então, quase todo mundo entregou essas 7. Então, quem fizer a 8ª agora em diante, já vai ter alcançado a parte mais complicada, que é a sua frequência. Por quê? Se você não tiver tirado a média entregando atividades, eu posso te dar uma atividade extra para complementar a sua nota. Agora, se você não entrega a meta de atividades, o que acontece? Você não tem direito à recuperação, entre aspas, uma atividade extra para alcançar a sua nota.
Então, quem fizer essa atividade 8 agora, já vai ter alcançado a parte mais complicada. Ah, então não precisa fazer a 9 a 10? Precisa, porque você vai ter uma nota maior. Ok, pessoal? Alguma dúvida sobre isso? Tô suave. Ok. Então vamos começar nossa aula. Hoje nós vamos falar umas fórmulas hoje, pessoal. Umas fórmulas meia louca. Só que ela é legal. Não é igual a aula passada que foi tenso. Pessoal, alguns alunos daqui são colegas meus de trabalho. Imagina o tanto que eu fui xingado ontem no serviço. Aquela atividade não foi de Deus, não. Atividade complicada. Então hoje vou ser mais tranquilo com vocês. Então vou compartilhar. Não é isso. Aqui é a parte da inscrição. Pessoal, aqui eu não pus o dia que começa por causa que eu ainda não sei o dia, tá bom? Só um minutinho só, pessoal. Então, pessoal, a nossa primeira aula de hoje, nós vamos falar sobre duas funções que acontecem muito no Excel, que é a fórmula se erro e depois a função esquerda. Então, nós vamos falar sobre esses dois inicialmente e depois nós vamos nos demais. O que significa a fórmula se erro? Engraçado, pessoal? As questões da aula de hoje, a resposta está na própria aula, hein? Meio irônico, né? Assim. Depois fala que eu sou ruim com vocês, olha. O que significa a função da fórmula se erro? É uma fórmula do Excel que permite o usuário colocar um texto ou número sempre que a fórmula retornar a um erro ou não encontrar a informação procurada. Então, nós vamos abrir o Excel. Nem deu tempo de tirar print, professor. Não, mas o conteúdo está postado. Eu sei, tô fazendo piada aqui. Aí o que acontece? Aqui, atividade aula 1. Então eu vou vir aqui no mais, vou clicar duas vezes na planilha 1, eu vou renomear ele, vou escrever se erro. Então nós vamos criar a nossa primeira atividade hoje com essa função. Então nós vamos colocar produto, custo, venda, diferença, lucro.
Então eu criei aqui esses 4 campos aqui, aonde eu vou aumentar aqui. Aqui eu vou escrever função se erro. Então, vou vir aqui, ó, vou mesclar e centralizar. E aqui eu vou escrever DVD. Ainda existe isso, pessoal? DVD? DVD player. Ah, eu tenho um aqui em casa. Tá só o pó, mas ele ainda funciona. Oh, que coisa, hein? Mouse. Quando eu nasci, o DVD era tão popular, sei lá, naquelas banquinhas de 3x10, tá ligado? Aí hoje em dia Aham. tá só assistindo Netflix. Me Acabou. sentindo um velho agora. E o mais engraçado que, Breno, quando você era pequeno, a locadora que mais alocava, que mais emprestava filmes era o Blackbuster. Blackbuster. Blockbuster, tá Block, ligado? Blockbuster. Não, Block não, Black. É, Ah, Blockbuster mesmo. é isso mesmo. Então, mousepad, aqui eu vou colocar um preço. Eu não cheguei a entrar em uma, mas minha mãe fala que era a locadora. Era. É tanto que a Netflix, ele era. Ele era. Ele copiou a Black, o que foi Buster aí? Aí aqui, pessoal, deixa eu já pôr a borda já. Então, o que acontece? Custo, venda. Então, primeiro eu vou calcular se teve lucro ou se teve venda. Qual foi a diferença entre do preço que vendeu e do preço que pagou. Então, vou pôr igual, venda. Aí aqui é bem simples, uma planilha bem simples. Igual, 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 igual. Ó, aqui gerou um erro. É esse erro que eu quero. Então, como é que eu vou fazer? O lucro, aqui está dando erro. Não, aqui eu vou fazer diferente. Vou pôr direitinho o valor certo. Senão vai dar 2 erros aqui, aí vai dar uma complicação aqui. Então, a função dessa atividade é apenas saber o lucro. Qual foi eu sei que aqui a diferença é lucro ou prejuízo, certo? Então, o que acontece? Eu vou querer saber qual é a porcentagem de lucro. Então, eu vou clicar igual
Aqui vou procurar a função mais funções, clicar no S, se erro, ok. Aí aqui eu vou colocar o valor. Ó, esse dividido pela venda. Valor se der erro. Aguardo valor. Ó, se erro, valor. A diferença dividido pela venda. Se der errado, aguardo valor. Ok. Como aqui tem dinheiro, eu vou transformar aqui em porcentagem. Ó, 41%. Ou seja, R$41 deu 41%. Por quê? Como o valor é praticamente R$100, então ele é o valor Só um minutinho só, pessoal. Então, o que acontece? Aí aqui, pessoal, como aqui a venda é 99, vou pôr R$100, ó, vou pôr 100. Ó, como está 100 menos 58 dá 42, então dá 42%. Se eu colocasse aqui R$65, por exemplo, aí teria uma diferença grande de lucro. Aqui, ó, igual, se erro, diferença dividido pela venda. Nota que na minha venda está vazio, não tá, pessoal? Não tá, pessoal? Aí, aqui nesse caso aqui, aguardando valor. Por que apareceu aguardando valor? Porque deu erro. Porque eu não tenho Porque valor. não foi feito nenhuma venda. Isso, porque não tem valor de venda. Ao que eu colocar aqui 11, olha lá. Apaguei. Você viu? Ele não dá mensagem de erro. Aí eu venho aqui, vou abaixar até aqui. Ó, igual, se erro. Lembrando, pessoal, ele faz a divisão normal. A única diferença que vai dar o quê? O valor de diferença dividido pelo valor da venda. Ele vai me dar uma mensagem. Se errou, agora tu conserta. Isso, então ele está te dando, ele está te falando. Ô, pessoal, tem alguma coisa incompleta. Se eu vim aqui, ó, o teclado, deletei. Por que deu erro aqui? Se erro.
Por causa do valor de venda que não tem nada, não? Ah, isso mesmo. Porque eu não estou usando a função custo. Então ele não interfere, não interferiu. Agora se eu vim aqui apagar isso aqui, também não deu certo. Então ele só vai dar certo se eu pagar isso aqui, quer ver? Olha lá. O foco deles é o quê? É a venda. O foco é a venda. A diferença é uma consequência. Ok? Ok, pessoal? Pessoal, vocês estão aí? Pessoal, eu não vejo vocês. Vocês põem ok no chat? Aí eu não sei. Então eu vou fazer uma outra aqui, ó. Vou começar até aqui, ó. Valor antigo pessoal, só um segundo só, peraí. Esses 35 são inscritos ou já feito matrículas? E uma pergunta, boa parte desses alunos que estão fazendo do avançado 1 são alunos do intermediário 2. Até estou tendo aula com eles agora. Eles precisam novamente mandar documentação, como é uma turma que começou dia 15 e termina agora dia 5. Abusando da sua boa vontade, como essa turma termina dia 5, tem previsão dessa turma começar? Pessoal, deixa eu falar uma coisa com vocês. A maioria aí já fez a inscrição do avançado 1, não fez? Eu não fiz isso não, mas eu vou fazer daqui a pouquinho, quando terminar a aula. Pessoal, já tem 35 inscritos. Então, quem não fez, acabou minha aula, já faz, porque já tem 35 inscritos. R$ 35 inscritos, pessoal. Eu achei que não teria esse tanto de inscritos. Então, quem não fez, faça então, acabar minha aula, para organizar. A minha pergunta é se a documentação vai ser preciso reencaminhar. Eu estou vendo essa possibilidade, não está precisando mandar novamente. Então, valor antigo. Acréscimo. Opa, palavra acréscimo. Pessoal, uma outra pergunta para vocês, enquanto estou escrevendo. Pessoal, eu vou mutar aqui o meu microfone só um minutinho só, tá bom?
inscritos no Avançada 1 são meus alunos do Intermediária 2. Essa turma termina segunda-feira, dia 5. Tem alguma previsão de quando começa? Porque como eu estou ao vivo com eles, eu já posso falar mais ou menos uma noção de data. Agora você me escuta? Não, ok, porque eu estou ao vivo com os alunos. A maioria desses 35 alunos inscritos no Avançado 1, é Avançado 1, né? São alunos meus que estão no Intermediária 2. Essa turma termina as aulas dia 5, segunda-feira. Aí, tem alguma previsão de quando começa essa turma? Porque como os alunos estão comigo ao vivo, eu já começo a falar com eles. Outra coisa, a maioria desses alunos, eles começaram as aulas no dia 15 de maio, Intermediária 1, 2. Eles precisam novamente mandar documentação? Ou todos já mandaram? Pessoal, estão me escutando? Só fala que sim ou que não. Alguém de vocês. Sim, estamos. Não, beleza. Pessoal, desculpa, tá bom? Porque é o seguinte, eu estou com o pessoal da secretaria da escola, perguntando que os alunos que fizeram inscrição precisam mandar documentação de novo. Então, é isso que eu estou vendo com eles. E se já tem alguma previsão de quando começa, porque a nossa aula acaba dia 5. Então, para mim ter uma noção mais ou menos de quando começa. Eu queria... Quando eu comecei essa turma de Informática Intermediária 2, muitas pessoas se inscreveu depois e eu acabei falando para vocês que eu estava montando uma segunda turma. Não foi, pessoal? Foi. Quem é que já fez a inscrição não precisa mandar documentação de novo, tá bom? Ah, então, eu vou estar verificando essa parte. Só um segundo. Não, ok. Eu só achei estranho apenas 12 no Intermediário 2. Intermediário 2, tá falando, né? Só 12. Então, até estou perguntando aqui no grupo, as pessoas que indicaram outras pessoas não têm mandado documentação. Aí, o que acontece? Eu vou ter falando para eles fazer a documentação, quem não mandou documentação, mandar para vocês. E eu vou falar então depois com a Elis sobre essa turma do intermediário do avançado 1 para organizar essas datas então. Porque se for os mesmos alunos, já começa logo, né? Muito obrigado pelo auxílio, tá bom? Muito obrigado. Pessoal, vocês estão... Desculpa aí, pessoal, porque eu estou aproveitando já e já falo com vocês essas informações. Quem se inscreveu no Intermediária 2, no Avançado 1,
não precisa mandar a documentação de novo, tá bom? Porque já é aluno. Então, só os alunos novatos que vão pedir documentação. Aí, Hein, professor? fala aí, Isis. E sobre a questão do certificado do intermediária um ainda não está pronto. O responsável Aham. falou que era só no fim do mês. Não, beleza. Pessoal, Aí ó, provavelmente então tem que fazer o pedido de no novo? fim desse mês agora, tudo junto, do um e do 2, intermediária um e 2. É, porque como termina dia 5, né? Então já pode pedir. Se eu fosse você, sabe o que eu fazia, Isis? Fazia a solicitação só do intermediária um, espera pegar o intermediária um, faz o intermediária 2, a solicitação. Sabe por quê? Eles podem muito bem colocar os dois certificados juntos. Ah, não, então tá bom então. Faz, faz o dia final do mês o pedido um, e no final do mês que vem pede dois. Porque aí já são certificados diferentes, né? Porque aí o que acontece? Aí para não ficar assim, um é o complemento 2. Isso um dia se for o serviço, aí você pode comentar o que você fez em cada aula, tá bom? Porque, primeiro, você vai receber o certificado de qualquer jeito. Não corre risco de levar calote de certificado. Se eu garanto que não tem esse risco. Então, porque as aulas deles não é só apenas Santa Helena, ele tem várias cidades, ou seja, eles têm mais ou menos hoje em torno de 30 turmas em andamento. Então, eles não fazem certificado assim, eu vou fazer o certificado agora da Isis. Amanhã eu vou fazer da Priscila. Depois eu vou fazer da Amanda e assim por diante. O que eles fazem? Um dia eles já imprimem de todos de uma vez só. Então já faz tudo de uma vez e organiza, já monta já. Então é essa parte interessante, tá bom? Então deixa eu continuar minha aula, o foco. E eu vou conversar depois dessa aula com a coordenação para ver se já fala quando começa essa turma. Para a gente ver como é que vai fazer. Se a gente vai fazer aula 3 vezes na semana ou se nós vamos fazer aula todos os dias, um exemplo. A gente vamos organizar. Lembrando, pessoal, que se for fazer aula todos os dias, e como nós não vamos mexer muito com dados importantes, assim, tão complexo, então aí as atividades têm que ser um pouquinho mais rápido. Mas eu vou conversar com eles, não ser todos os dias, ser só 3 vezes na semana. Tá bom? Acréscimo, valor novo. Então eu vou clicar aqui, eu vou colocar 150, 200, 140, 160, 250, 300, 350. Então vou colocar em forma de real. E aqui eu vou colocar os juros que eu vou aumentar. 10%. Eu vou até centralizar aqui, vai ficar bonitinho.
Eu coloquei aqui as porcentagens. Aí eu vou calcular de acordo com aquela função se erro, igual se erro. Pessoal, como é que eu calculo o valor novo quando tem um acréscimo de 10%? Alguém já fez essa conta? Vocês estão muito calados hoje, o que está acontecendo? Pessoal? Como é que eu calculo acréscimo de 10% de um valor? Sei não, professor. Igual, se erro, lembrando que essa fórmula aqui é a mesma fórmula que eu usando uma calculadora, aonde valor antigo mais valor antigo vezes o acréscimo. Aí aqui, valor incompatível. Por que incompatível? Eu estou pondo que o valor está errado. Por quê? B13 mais B13 vezes C13. Porque é o seguinte, pessoal, se eu calcular 10% de 150, é quantos reais? Pessoal, É 15, professor. 15. Aí o que acontece? Eu sei que é 15. Então não é 150 mais 15? Não é o próximo valor, pessoal? Pessoal? Quando eu calcular o aumento de uma mercadoria, sempre eu vou fazer dessa forma. Claro que não clicando na função se erro. Eu estou clicando para achar o erro. O valor antigo, que é 200, mais o valor antigo vezes o meu juro. Aqui eu vou pôr o quê? Valor, nesse caso aqui, incompatível. Então, o que acontece, pessoal? Ó, B14, que é o 200, mais B14 vezes acréscimo. Por quê? O valor que eu calcular aqui, mais 200. Você falou para mim que 10% de 150 é 15. Então, 150 mais 150 vezes 10%. Na matemática, primeiro resolvo a soma ou a multiplicação? A soma. Hã? Foi você, Isa, que falou? Foi, pessoal? Foi a Isa que falou? Não, gente, o que foi vocês estão A falando? multiplicação. Ah, bom. Achei que o senhor tava com a cabeça fora do lugar. Na matemática, primeiro é multiplicação e divisão, depois soma e subtração. Então, o que acontece?
Então, toda vez que eu coloquei B14 mais B14 vezes C14, primeiro eu resolvo a multiplicação, depois a soma. E vou apertar aqui OK. Só que aqui vai dar erro. Só um minutinho só. Tranquilo? Tá no ralo hoje? Daqui a pouco eu te mando material. Não, beleza. Você manda lá. Sábado agora, né? Sábado. Aí, lembra que a gente tinha falado que um dos finais de semana eu trabalhar o dia todo? Apesar que... É um que você tem que viajar, né? É dia 24. Na verdade, eu chego meio-dia. Te organiza, não preocupa não. Eles vão mudar o calendário, espera o calendário ficar pronto. Aí nós organizamos. É o calendário agora? É porque como não tem aula dia 10, a Ana Paula vai modificar aí lá. Aí vai passar para mim de amanhã para depois. Aí eu organizo. Não preocupa não. Beleza. Aí sábado agora... Onde você está? Eu vou ler esforço. Agora eu vou lá. Então, pessoal, eu vou fazer o que então? Igual, se erro, aonde eu vou clicar o valor antigo, mais o valor antigo novamente, vezes o acréscimo. Então, primeiro, pessoal, ele vai resolver isso aqui, ó, a multiplicação. O resultado ele vai somar com B15. Aí vai dar o quê? Valor incompatível. Ok. Aí eu vou fazer aqui, ó, até que o final. Igual, se erro, o valor antigo, mais, novamente o valor antigo, vezes acréscimo. Aqui eu vou colocar valor incompatível. Incompatível. Opa, não tem acento não. Ok. Agora eu queria fazer uma pergunta para vocês. Ó, que saiu a borda, ó. Não, vou aumentar aqui. Isso. Agora eu quero fazer uma pergunta para vocês. Por que dois valores saiu valor incompatível? Quem consegue achar o defeito? A falha? Isis, Kátia, Josefa. Deixa eu ver quem mais está aqui online. Amanda, Jeane, Isis, Joana, Josefa, Kátia, Maria Antônia, Priscila e Vera. Por que deu esse erro? Alguém percebeu na minha escrita o erro? Eu não achei, não. Não colocou igual? Não, não é isso não. Joana, você que mexe com planilha o dia todo, por que deu erro? Professor, não sei. Joana? Ó, eu vou aumentar aqui para vocês descobrirem Eu o descobri erro. Qual que é? que na hora do senhor colocar aí o acréscimo, o senhor
colocar a vírgula, colocou ponto final. Foi você, Isa, que falou? Foi. Ô, Isa, você não deixou nem tempo de poder brincar com os alunos. Isso é uma maldade, hein? Pelo amor de Deus, isso mesmo. De pôr vírgula, eu coloquei ponto. Ô, maldade. Então, o que Pela acontece? primeira vez na vida eu acertei. Então, se eu vim aqui, ó, colocar ponto, quando eu der enter, olha lá, já deu erro. Então, por quê? É um erro que acontece muito nas nossas planilhas. Por quê? O ponto está do lado da vírgula. E vocês perceberam que, a hora que eu coloquei ponto, ele automaticamente parecia que estava igual. A única falha que acontece que quando você coloca ponto, ele vem para a minha esquerda. Como antes de começar eu vim aqui e centralizei, eu maquiei o erro. Então, eu maquiei o erro antes de digitar. Então, por isso que não dá para ver a visão. Ele ia ficar aqui, ó, 8%. Ó, olha lá onde ele ficou, tá vendo? Então, como eu não maquiei essa linha, aí era fácil descaber o erro, porque tudo ia estar no canto e esse aqui do lado de cá. Então, ao que eu colocar aqui a vírgula, olha lá, ó, ele vai para o outro lado. E aqui está certo. Aqui dá errado. Tudo que aparece lá de cá está errado, e de cá está certo. Até aí tranquilo, pessoal? Aí, pessoal, eu falei que a outra fórmula, nós vamos começar na outra aula, nós vamos continuar essa atividade, que não deu para terminar hoje, é função esquerda. O que significa a palavra função esquerda? Vamos ver lá? Retorna o primeiro caractere ou caracteres em uma cadeia de texto baseada no número de caracteres especificado por você. Então, esquerda, eu vou pegar, ver se eu consigo pegar eu vou fazer uma planilha aqui rapidinho de 3 linhas só para mostrar para vocês. Ó, esquerda. Era a esquerda que eu tinha olhado lá, né, pessoal? Isso, função esquerda. Então, aqui na função esquerda, eu vou colocar aqui ranking. Ranking. Município. Índice. Esquerda. Então, eu vou colocar aqui. Primeiro, segundo, terceiro, quarto. Tá bom. Eu vou centralizar aqui porque é mais fácil. Então, aqui o município, eu vou escrever Maringá, PR, Piracicaba, SP, Franca, SP, lembrando que não pode ter espaço.
E diz que são as melhores cidades para se viver no Brasil, pessoal, são as primeiras. Será que é verdade? Beleza. Índice 0,73. 0,72, 0,719, 0,715. Então, esquerda. O que eu quero na função esquerda? Eu quero tirar duas letras. Eu quero só a palavra Maringá. Então, aqui é a esquerda, aqui é a direita, não é verdade, pessoal? Maringá é esquerda, Paraná, direita, PR. Então, eu vou vir aqui igual. Vou vir aqui mais funções. Esquerda. Ok. Aqui na função esquerda, eu quero a palavra Maringá, que é o B4. E aqui, eu quero... Está faltando um componente aqui, peraí. Localizar. Localizar 8, eu vou pôr 8 letras. Maringá tem 8, lembrando que o barra complementa. Piracicaba tem 2, 4, 6, 8, 10, 11. Não, pessoal, não vai dar tempo. Pessoal, eu vou salvar o que foi feito. Na aula de sexta-feira a gente finaliza ele, pode ser? Ok, então, pessoal? Não, ok. Quem não fez atividade, pessoal, põe a atividade em dia, tá bom? Obrigado. Peço mil desculpas pela nossa aula de hoje, que teve várias paradas, mas eu precisava dos conteúdos. Falar sobre as próximas turmas. E faça as atividades que estão faltando, tá bom? Obrigado e até sexta-feira, pessoal. Aí a gente finaliza essa atividade.